Já faz tempo que eu queria fazer um vídeo justamente falando sobre o ego. É um assunto delicado, mas que convém a gente bater um papo de uma maneira um pouco mais profunda. Então, neste momento aí, vamos conversar um pouco sobre o ego. Gostaria de estar convidando você para ser neste momento um pouco sincero consigo mesmo, né? Consigo mesma, e a gente poder sempre fazer uma reflexão, né? E um aprofundamento. E essa conversa é justamente para aquelas pessoas que acompanham o canal e já acompanham essa minha linha de raciocínio, né? E vão entender o que eu estou falando, vão compreender exatamente o que eu quero falar. Até porque acredito aqui que, como eu já falei antes, as pessoas aqui deste canal são pessoas que procuram um poder maior em suas vidas, um poder que realmente traga resultados eficientes, constantes, que não seja um conceito de altos e baixos, né? Como hoje, nada contra quem procura os profissionais de coaching, né? Mas, como eu já falei em outros vídeos, a pessoa procura certas terapias, certas religiões e sofre aquele processo sanfona, né? De uma hora tá bem, outra hora não tá. Quando na verdade você tem que ter um poder que te leve a viver o cotidiano de uma maneira constante e poderosa, e que te conduza a uma direção com segurança. Quem sou eu para dizer que eu tenho o caminho certo para você, quando eu nem sei exatamente em que direção você quer caminhar? Mas acho muito relevante falar sobre as energias básicas, né? Como já expliquei, arquétipo significa duas palavras bem específicas. Arqueos vem de coisa antiga, né? Quando você fala de palavras como arqueologia, né? Arque vem desse estudo antigo, né? E arquetípico, né? Tipos, do latim, é tipo, a diferença substancial das formas. E olha que tem muitas formas por aí. Mas nós estamos falando do ego. E é por isso que, na verdade, combater o ego é, digamos assim, a primeira etapa em que você encara, na verdade, seu anti-arquétipo, a ideia errada, errônea que você tem de si mesmo, que quase sempre é projetada pelo ego e que justamente faz você imaginar coisas das quais necessariamente você não é. Traz na sua imaginação poderes que às vezes você não tem. E isso faz com que te impede exatamente de conseguir acessar aquilo que você tem de maior qualidade em você. Os poderes que realmente existem em você e da onde você tem que partir realmente seus talentos, a sua qualificação pessoal, e não ser iludido, não se deixar ser enganado, né, por uma imaginação errônea de si mesmo. E quem faz isso exatamente? Senão o ego. O ego é aquilo que a gente tem uma imagem da gente. E enquanto eu estou falando esse vídeo, com certeza vai estar passando algumas imagens aí da minha última viagem com a Luciana ao Uruguai. E espero que vocês desfrutem aí das paisagens, né? Algumas imagens foram gravadas aí justamente para vocês, para mostrar para vocês aí o quanto o lugar foi bonito, né? Lindo. Mas nem a gente está falando aqui, né? A grande questão de você imaginar uma coisa que você não é que nessa viagem a gente viu 3 pessoas, na verdade foi 2 pessoas caindo, né? 2 senhoras, né? Escorregando e tomando um tombo muito feio.
E a gente pôde, de certa maneira, parar e ajudar essas pessoas a se levantar, né? Uma foi dentro de uma igreja, e era uma senhora japonesa, ela foi entrar e escorregou e caiu na frente de todo mundo. Então, conforme a gente ajudava, eu observava ela e via que ela nem sequer olhava para a cara das pessoas que estavam ajudando ela a se levantar. Uma das quais era eu e a Luciana. E ela bateu, tirou a sujeira de sua roupa, as pessoas perguntavam se ela estava bem e ela mal conseguia responder. O outro foi um senhor saindo de uma loja, né, não viu o degrau e pisou deu um passo em falso e caiu. E também nem sequer conseguiu olhar, mas eram pessoas com seus 60, 50, 60 anos. Então eu cheguei a uma conclusão que falei assim, meu Deus, pessoas já com 60 anos, com um ego tão saliente, né? Você imagina essas pessoas no dia a dia, quem são elas? Né? O que elas fazem? Não sei, não as conheço. Mas pelo que vi na experiência que eu tive com essas pessoas, pude perceber que, como diz o ditado, né? Quanto mais alto, maior o tombo, né? Então a palavra humildade, a gente já comentou num vídeo, significa humus, né? Humildade vem da palavra humus. Humus é solo, né? E, claro, né? Pés no chão significa essa palavra, né? Humildade é ter os pés no chão. Ou seja, a gente voa não em corpo, ou em alma, ou em espírito, né? É o ego, né? Que dá os seus grandes saltos. E, entrando no assunto da imaginação inversa, é ele, né? Que produz uma sensação, uma imagem de algo que a gente, na verdade, não é. E isso é que eu chamo de anti-arquétipo, né? É esse ponto que deve ser tratado. A gente pode, às vezes, acionar a nossa própria humildade, o nosso próprio ser, e viver a nossa própria realidade. Eu sei porque através dos arquétipos eu tenho conseguido chegar nesse ponto, tenho conseguido entender exatamente qual a minha forma exata, qual o meu poder, o que para mim funciona como uma zona de conforto, o que não funciona, o que é uma catarse, né? O calcinatium, né? Da alquimia em mim, né? Tanto falado aí na série Alquimia do Hélio Couto. Mas se conhecendo eu tenho conseguido entender um pouco mais de mim. E uma coisa que eu vou falar para vocês, incrível, que vocês devem prestar muita atenção nesse ponto que eu vou falar para vocês. Se você tem algum complexo de culpa por ter magoado alguém um dia no passado ou ter chateado, eu te pergunto se você chateou a real pessoa que existe nela ou o anti-arquétipo dela, ou seja, o ego dela. Porque saiba que se você estiver sofrendo por ter chateado o ego dessa pessoa, pare de sofrer. Porque se alguém chateou você no ego, agradeça, porque essa pessoa fez você crescer e se aproximar do seu real arquétipo interior, da sua real forma espiritual, daquela que você realmente carrega em essência o teu poder. Deixar de ter medo de ser o que é muito difícil. Já aviso para vocês. E eu ainda tenho esse medo. Porque, por incrível que pareça, a gente às vezes vai pensar que é mais fraco do que pensa. Ou que é mais agressivo do que imagina. Então a gente não consegue ainda acessar a nossa interioridade, a nossa intimidade interior. E a gente vai se enganar achando que somos o anti-arquétipo. O ego está muito inserido em nosso interior. Portanto, não é tão fácil assim você tirar o joio do trigo e achar a si mesmo, achar você. E quando você ver você vai ter que desenvolver uma crença em você, né? Diz aquela frase, né? Que eu conhecia os outros, mas aprendi a acreditar em mim, né? Então, quando você começa a se conhecer, você começa a acreditar em você mesmo.
Fácil, fácil não é, e é justamente por isso que a gente está aqui se aprofundando neste bate-papo, para que você entenda, né, a sabedoria e o cerne desses pontos de vista, desse conhecimento, né? Mas voltando ao ponto em que você magoa o ego de outra pessoa, e que você depois carrega em você, talvez um sentimento de ter chateado, magoado uma pessoa. Quando na verdade, se ela foi atingida pelo ego, não há erro. Você de fato não fez algo contra esta pessoa. Você fez contra este ego. Não digo machucar, né, violentar a outra pessoa e outras coisas mais que as pessoas são e fazem com as outras pessoas, né? Mas aquela coisa que você supõe que você tenha exposto alguém a uma vergonha, a alguma coisa, né? Hoje você nota que o ego está muito presente nas crianças. Você vê jovens, adolescentes, crianças, e eles estão chorando, se sentindo violentados, atacados, quando na verdade é o ego deles sendo ferido, né? Sendo invadido. E você pode, por algum momento, sentir-se mal, por ter, mandei mal, né? A pessoa ficou chateada comigo. Sim, ela vai ficar até com raiva quando se ver atacada no ego. Como essas pessoas que caíram no chão. As crianças também já começam assim. Uma criança, quando cai no chão, e se ninguém olha para ela e não dá a mínima, ela se levanta, bate, limpa o joelho. Mas se todo mundo está olhando, ela já começa a chorar porque ela se sente ferida por aquele julgamento dos olhares das pessoas. Isso é ego. É um mini ego, mas é ego. E aí a gente vai crescendo, sendo valorizado justamente nas conquistas do ego e não do espírito. As nossas conquistas espirituais são deixadas a segundo plano porque elas não dão lucro para ninguém. Não vai dar dinheiro para o meu filho, o crescimento espiritual, né, o avanço, né? Aquele olhar de compaixão quando uma criança é pequena e passa por um mendigo e olha, e de repente você pode ajudá-la, a ajudar naquele momento, aquele mendigo, aquela pessoa, mesmo sabendo com seu conhecimento racional que talvez aquilo não vá adiantar muita coisa, mas você deve produzir naquele espírito a sensação de ajuda, a sensação do conhecimento do que é ajudar outra pessoa. Então, que você dê uma moeda e faça essa pessoa chegar até perto daquele mendigo e dar uma moeda. Lá na frente isso vai refletir nesse ego, nesse espírito, e vai trazer uma sensação boa para essa pessoa. Então, eu já tive meus momentos de ego em minha vida, né? E de repente, né? Eu me lembro que uma vez eu sempre andei de moto, né? Sempre gostei de moto. E muito novo, acho que devia ter o quê? Não, muito novo não, talvez uns 30 anos de idade. E eu estava na Marginal Pinheiros, em São Paulo, andando de moto. E uma Kombi fez uma manobra perigosa na Marginal e bateu em mim, né, e na minha moto. E eu comecei a chacoalhar para um lado e para o outro, né? E a minha moto foi indo na direção de uma carreta, né? Aquelas bem grandes que a roda de trás tem 6 pneus, né? Assim, né? De cada lado, né? Então, e eu estava indo na direção de entrar debaixo do caminhão. Então eu pensei comigo, né? Numa fração de segundos, né? Que falei, vou ser esmagado, né? Isso vai acabar comigo. E eu me ajeitando de cá, de lá, todo já ferido no braço, né, com o capacete estourado, com a viseira, me equilibrando e sambando em cima dessa moto, fui atravessando uma faixa, outra, e vi que a moto estava indo na direção, assim, eu saí chacoalhando e não caí. Só que meu corpo ficou totalmente pendido na lateral da moto, e eu fui chacoalhando. E eu ia entrar debaixo dessa carreta. E foi quando, nesse momento, eu consegui
num gesto de desespero, pegar novamente o controle da moto e desviei a moto bem do lado daquelas rodas enormes do caminhão, né? E consegui escapar por um triz, né? Tô aqui falando com vocês, né? Então imagina, né? Então, consegui escapar, né? Mas a grande questão é assim... imagina quando chega a hora de você morrer e você diz assim, não estou preparado. E a maioria das pessoas não está preparada, você sabe por quê? Por causa do ego. E quando o ego é eliminado, há aquele né, que eles dizem da primeira iniciação na Índia, né, um Brahmani. Primeiro ele faz o que chama segunda iniciação, né, que é a primeira iniciação ao hinduísmo, né, que as pessoas se iniciam. Mas depois vem o brahmanismo, que é a segunda iniciação. Seria a morte do ego, da pessoa, né, do ego. Né, quem leva a sério essa segunda etapa, sabe, né, que morrer pela segunda vez tem muito a ver com o soltar, o desistir da vida, de tudo, para ser essência, para ser espírito, para viver pelo espírito, as coisas do espírito. Então, quando vem esses momentos, que pode acontecer com qualquer um, você repensa a sua vida e você avalia exatamente o que você está fazendo, para que você está fazendo e por que você está fazendo isso. Então a primeira dica que eu digo para vocês é não se incomode tanto quando atingir o ego de alguém ou quando você for atingido. A grande dica é dizer para si mesmo: é só ego, é só ego. Isso é só uma ilusão, uma imagem daquilo que você acha que você é. Sabe, as pessoas que tropeçam, caem ao chão, às vezes são aquelas pessoas que nunca imaginam que podem cair, que faz tempo que não toca o chão, que não se tornam novamente semente para crescer e germinar e dar frutos, bons frutos. Enquanto a gente vive no ego, a gente quer voar, né? Você já viu gente escrever aqui no canal que mal conhece sobre os poderes dos arquétipos, mas querem ser águias. Você sabe por que a pessoa quer ser águia? Por que a pessoa deseja já logo de cara um animal de poder, forte? Primeiro que vamos deixar de ser bobinhos. Eu já falei um pouco sobre isso aqui no canal. Todos nós desejamos e precisamos de um pouco de poder e magnetismo pessoal. Se você acha que você não precisa se transformar, se modificar, crescer, pode parar de ouvir esse canal, porque você não entendeu ainda a razão e o porquê que você está aqui neste canal. Para um bem viver, você precisa ter um certo poder pessoal. O que seria de uma mãe se não tivesse um poder materno para cuidar desses filhos? Não tivesse um amor materno para cuidar dos filhos? Se toda mãe abandonasse os seus filhos e não cuidasse, o que seria dessa humanidade? Então, se você não tiver um pouco mais de poder para passar as etapas do dia a dia, em que você não se magoa tão facilmente, não se melindra tão facilmente, não se deixa abater quando receber uma dura, e sim pega aquilo como uma lição e diz: isso é um aprendizado e eu vou me esforçar um pouco mais para que amanhã ou depois ninguém precise chamar minha atenção, porque eu quero passar esta etapa. E principalmente reconhecer que quando você erra, você errou e pronto. Mas é só o ego e você, o espírito diz: continue, prospere, cresça, vença. Mas essas frases, essas coisinhas que você vê por aí, essas frasezinhas de coach e tudo mais,
Eu vou te falar a verdade. Se você for o arquétipo fraco, você não vai chegar a lugar nenhum e você não vai conseguir resolver os seus problemas. Então, por isso, lógico, eu imagino que muitas pessoas procurem animais de poder para trazer uma solução em suas vidas. Mas se tornar este animal de poder demanda certos sacrifícios. Há um preço a se pagar para se acessar esse poder. E o primeiro deles é deixar de ser um bobinho, um tolinho, um sentimental e começar a ter inteligência emocional. O espírito, já falei, tem um poder incrível, pode acessar muita coisa e receber muita coisa. Mas é preciso esse casulo da borboleta, em primeiro lugar. É preciso se ver como uma semente jogada ao solo, humus, cair nessa solidão, dessa humildade e enfrentar a si mesmo e conhecer. E eu te pergunto agora, se você estivesse num casulo, qual seria a cor das suas asas? E se você fosse uma semente, você seria uma semente do que nesse momento? Seria uma semente de motivação, de amor, de crescimento, de paz? Do que seria exatamente você? Se você já tem a imagem falsa de si mesmo, essa imagem não vai adubar essa semente. Infelizmente, o que aduba essa semente é uma coisa chamada, às vezes, lágrimas. Porque às vezes você chora porque percebe que errou, que fez tudo errado, que se casou por conta de ego, porque na verdade as estruturas que levaram você a se casar, ou a namorar, ou a viver com alguém foi por causa do ego e não por conta do ser, da sua semente, num projeto que vocês queriam que crescesse juntos, da essência humilde e humana de vocês. Que cresceu numa profissão porque alguém disse, elogiou e tocou e conduziu sua vida, e hoje você está numa posição que você não queria estar, mas você está lá por conta do ego. E que você tem às vezes um carnê para pagar enorme, parecendo uma Bíblia, como dizem por aí, porque você quis se parecer com os outros e foi lá e comprou e isso e tal, e conseguiu e chegou ali para todo mundo ver. Aparentemente é uma beleza, mas lá naquela gaveta tem vários carnês, pessoas endividadas em cartão de crédito, porque do ego. Porque se chega alguém na sua casa e você não tem nada ali para servir, então você vai no mercado e passa um cartão de crédito e você faz mundos e fundos para servir aquela pessoa e parecer ser uma coisa que você não é e não está no momento. Quando é tão bonito você oferecer apenas um copo de água e a sua companhia e a sua atenção. A atenção tem poder, eu já falei para vocês, é por isso que eu insisto. O vídeo Gestos Arquetípicos foi para trazer para vocês a ideia que a atenção é poder. E vocês têm que aprender a dar atenção para as pessoas. Atenção para tudo à sua volta. Para todos os sinais que aparecem para você. Não existe coincidência. Tudo tem um motivo. Mas quem está no ego não consegue ver. Então eu convido você nesse vídeo agora para estar se avaliando, se analisando, sabe? Para ver exatamente o que você é em essência, o que você quer. Se respeite, sabe? Se enxergue, veja a si mesmo como você é. Não se pinte de uma forma que você não é. Mas veja você como você é para poder imaginar e trabalhar dentro de uma imaginação construtiva como você é.
no seu poder, exercendo o seu poder pessoal. Imagine o seu olhar neste momento. Como você olha para as pessoas? Como você vê as pessoas? Como que é esse olhar seu? Então você vai ver exatamente que você tem que te enxergar com este olhar, com o mesmo olhar que você é e você olha, sem medo de parecer ser fraco porque é bom, porque é uma pessoa meiga, porque realmente você é alguém diferente das demais pessoas. Mas você tem que ter essa coragem de sempre se avaliar. Porque daqui para frente, se você continuar a ver que você está errando por conta do ego, você precisa passar por essa etapa, vencer. Vencer esse anti-arquétipo, essa ideia que colocaram de você. Falaram a vida inteira para você com o que você se parecia, com o que você era, se você era aquilo, você era assado. Hoje você sabe o que você é. Se você não sabe é porque você não quer ver, mas você sabe. E você pode ser e exercer. Eu vou ficar por aqui porque eu já estou estendendo e a gente vai sempre trabalhando ponto a ponto. Mas para se vivenciar os arquétipos em essência e forma e poder, é necessário começar a sentir e perceber a diferença entre você, espírito, pessoa, essência, e a imagem que você tem de si mesmo. Esse anti-arquétipo que existe muito presente dentro de você, que lhe conduz a imaginações e a desejos dos quais não são compatíveis com o seu espírito, com o que sua essência quer. De repente o que você quer não dá tanto lucro, é feio para as outras pessoas, mas você quer. É feito com amor, com carinho. Você quer. Mas poucos irão conseguir realmente se fixar nessa plataforma que eu estou falando, né? Que é a plataforma dessa segunda iniciação, em que você morre para si mesmo. Você solta aqueles velhos sonhos feitos pelo ego e deixa sonhar aquilo que tua essência, teu espírito, sua vontade, seus sonhos querem caminhar. Um abraço e uma boa madrugada para vocês. Tchau.